O Senhor esteja convosco. Está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos assentar para uma breve reflexão da palavra nesta sexta-feira da 31ª semana do tempo comum. E é muito bonita a palavra de Deus para nós, é um alerta dentro desse contexto que nós vivemos, de correndo a vida toda, dando às vezes, colocando como valores coisas passageiras que não são tão importantes em lugar das coisas de Deus, na perspectiva do Evangelho. Na perspectiva da leitura, um trecho retirado da carta de São Paulo aos Filipenses, tem muitas coisas bonitas aqui para nós refletirmos também. O apóstolo Paulo começa escrevendo aos Filipenses de uma maneira que, se a gente olhar, a gente poderia até deduzir com uma certa soberba. Por quê? O apóstolo fala assim para o povo de Filipos, para os irmãos de Filipos: sede meus imitadores. Nossa, sede meus imitadores? Na verdade, nós devemos imitar Jesus Cristo, mas em outra tradução está dizendo assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então Paulo não está sendo soberbo, dizendo sede meus imitadores. Sede sim, porque eu sou imitador de Cristo. E há também uma outra carta onde o apóstolo Paulo fala assim: eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Agora estou esperando a coroa de justiça que o justo juiz há de me dar, não somente a mim, mas a todo aquele que crê no nome de Deus. Quando a gente olha na primeira perspectiva também, a gente pode falar de certa arrogância, certa soberba, porque eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé, agora estou esperando a coroa de justiça. Como que diz, eu sou bom mesmo. Não é nada disso também não, porque ele fala, tudo que eu fiz foi porque o Senhor esteve ao meu lado. Foi Ele que mandou eu anunciar, a pregar. Foi Ele que me livrou da boca dos leões,
a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. É a Ele, não é a mim. Porque tudo que fiz foi porque Ele esteve do meu lado. E aqui na mesma linha, para perceber, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Então, é nesse sentido. E ele fala, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Não somente ele, mas o exemplo que os outros também davam. Então veja, o melhor testemunho da fé é as nossas atitudes, mais do que falar. A gente pode fazer aí uma faculdade caprichada de teologia, de filosofia, mestrado, doutorado, e teoricamente você ter palavras e erudição que encanta todo mundo. Mas o maior testemunho não são palavras, o maior testemunho é vida, é a prática da palavra de Deus. Então, sede imitadores, o apóstolo Paulo fala de mim, porque eu sou de Cristo, e também observai aqueles que vivem de acordo com o exemplo que nós damos, porque também passam a ser modelos a ser seguidos. Amém? E aqui também o apóstolo Paulo mostra essa proximidade e afetividade que ele tem com a comunidade. Isso é importante. Quando nós dizemos que nós somos irmãos, nós não temos necessidade total de sexualidade. Sexualidade não, mas de afetividade sim. E ele fala aqui, olha, já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando. Ele está mostrando o sentimento dele. Chorando por quê, Paulo? Porque tem muitas pessoas que se comportam como inimigo da cruz de Cristo. Então ele sente essa dor, daqueles que rejeitam Jesus Cristo, ignoram Jesus Cristo. O fim deles é a perdição. E agora ele vai entrar em conotação com a realidade do povo judeu, que fica muito preso às regras, às tradições judaicas, como por exemplo, eu sou circuncidado, eu pertenço ao povo eleito de Deus, então como que diz, eu estou livre de tudo. O apóstolo Paulo está dizendo, não basta, tem gente que se comporta como inimigo da cruz do Cristo, porque o fim deles é a perdição, a alegria deles está naquilo que eles comem, no estômago, e a glória deles está naquilo que é vergonhoso. Por quê? Por causa da circuncisão. Depois, uma outra coisa, só pensam em coisas terrenas. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus fala para nós, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não está só na dimensão da vida eterna. Não está só na dimensão do céu. Essa vida em abundância que Deus quer que aconteça, e é uma promessa dele, é para todos aqueles que crêem nele, e que procurem a justiça. Então, a gente já pode viver um pedaço do céu aqui. Porém, vejam, tem pessoas que só vivem pensando nos bens materiais e em coisas terrenas. Nós precisamos do arroz, do feijão, do pão, de tudo que é saudável. Nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde. Quando a gente reza o pão nosso de cada dia, não é só o pão que vem da padaria, é a vida toda com dignidade, para que vivamos com dignidade. Porém, a gente não pode viver neste mundo como se tudo resumisse aqui. Buscai as coisas do alto, olhai para as coisas do céu. Nós somos peregrinos neste mundo, caminhando para Deus. Então não podemos viver somente pensando nas coisas terrenas. A gente tem que olhar para as coisas que não passam. E outra coisa bonita, ele fala aqui também, dentro da dimensão futura, escatológica e soteriológica, que é a salvação. Ele transformará Jesus Cristo. Nós somos cidadãos do céu, aguardamos o nosso Salvador, e Ele transformará o nosso corpo humilhado, num corpo glorioso. Toda vez que eu vejo isso, eu me lembro de Jesus no Monte Tabor. O seu rosto brilhava como um sol, e a sua roupa resplandecente como luz, sinal de glória. O ressuscitado, o glorioso. Nós também ficaremos o corpo corruptível, e também assumiremos um corpo glorioso, um corpo de luz,
Não há barreira que impeça a ação do ressuscitado. E ele fala também: meus irmãos, a quem eu quero bem e dos quais sinto saudade. Esse querer bem, essa afetividade é importante. Querer o bem do outro e sinto saudade. Ninguém sente saudade daquilo que não presta. A gente só sente saudade daquilo que é bom. Quando a gente procura o bem do outro, a gente ama, mas também é amado. A gente recebe o retorno. Tratar alguém com carinho e com respeito, você também recebe carinho e também é respeitado. Se torna a tal da ação-reação, né? E diz aqui: vocês, além de eu sentir saudade de vocês, desse convívio bom, porque a gente só sente saudade daquilo que é bom, vocês são minha alegria, minha coroa, meus amigos. O padre Toninho tem dito aí esses dias, né? Quando se fala de Shalom, e ele fala: eu fui aprender sobre o Shalom mesmo, foi lá em Israel, quando eu estive lá, o padre Toninho conta, né? E ele falou: o que é o Shalom? O Shalom não é só a paz que a gente dá tão somente. O Shalom está na dimensão da alegria. O padre Toninho sempre fala isso. Se você é alegria ao outro, se a tua presença é alegria ao outro, você se torna paz para o outro. E aqui o apóstolo Paulo fala: olha, quero tanto bem a vocês, sinto saudade de vocês, e vocês são a minha alegria. Quer dizer, é a paz recíproca, né? Meus amigos, a mensagem: continuai firmes no Senhor. Então, perseverança. Por isso que é importante buscar as pessoas que procuram a Cristo, que procuram a Deus, porque eles passam a ser modelos e eles nos firmam na fé, para que juntos sejamos perseverantes. Precisamos uns dos outros, sim, principalmente na caminhada da fé. O testemunho que o outro dá ajuda a firmar a minha caminhada na fé. Isso é importante. Quanto ao Evangelho, o Evangelho de hoje, nós vemos aqui Jesus contando aqui a parábola do administrador que descobriu, do dono, o patrão, que descobriu que o seu administrador estava fazendo desvios, estava fazendo corrupção com os bens dele. E falou: você presta suas contas, você já não trabalha mais para mim. E o que é que ele ficou pensando? De cavar eu não tenho forças, para mendigar eu tenho vergonha. Eu só sabia fazer isso, e agora o que é que eu faço? Ele logo pensou rapidinho: como eu tenho que prestar contas, e fui eu que administrava isso, eu vou procurar os devedores do meu patrão. Quanto você devia aí? Eu devia 100 barris de óleo. Escreve aí 80, escreve aí 50, rapidinho. Conclusão: ele ganhou um amigo. Por quê? Diminuiu a conta do amigo, a dívida dele pela metade. O patrão vai embora, vai me mandar embora, mas eu já tenho alguém para me dar cobertura, porque eu fui amigo dele. Esperteza. Depois o outro: quanto você deve? Devo 80 medidas de trigo. Escreve aí 40 ou coisa parecida. É só para dizer a dinâmica. Arrumou mais um amigo. E aqui diz que o Senhor, o patrão, elogiou esse administrador desonesto. Mas presta atenção: ele não elogiou porque ele era desonesto. Ele elogiou porque ele agiu com esperteza. Ele agiu com esperteza. Por isso a palavra de Deus vai dizer no final assim: olha, com efeitos, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes na nossa vida, quando a gente tem a oportunidade de fazer um bom negócio, de obter um bom lucro, a gente corre, se mata, se desdobra, perde-se horas, vai numa correria porque vale a pena. Às vezes também, na questão do sentimento e do amor, o namorado faz 1001 coisas pela namorada. Viaja até quilômetros, atravessa estado para encontrá-lo, porque é alegria. E assim vice-versa. O namorado para a namorada. Então, quando a coisa vai de encontro ao nosso interesse, a gente faz qualquer coisa para ser bem sucedido. E aqui está dizendo assim: os filhos de Deus, às vezes não são tão espertos,
porque se apegam muito às coisas passageiras e deixam o valor absoluto de lado. Veja, tudo é importante na vida. Agora, o mais importante é que a gente não perca a nossa alma, que a gente conquiste o céu, esta promessa de salvação que Deus nos dá. Então, é importante que nós procuremos nos desdobrar, ter estímulos, incentivo, força, fazer de tudo para também tornar-se cada vez mais imitadores de Jesus Cristo, tendo sede dele. Vale a pena seguir. Por meu Jesus, pelo meu amado, pelo reino dos céus, eu farei de tudo. Isso é importante. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vamos ser espertos com as coisas de Deus também. Não vamos fazer as coisas de Deus assim, naquela ociosidade, naquela passividade que não transforma a nossa vida e nem nos tornemos modelos para os outros. Precisamos incentivar. Precisamos correr atrás daquilo que vale a pena. O resto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais da sua vida será acrescentado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus nos ensina que todas as vezes que os seus filhos e filhas dirigem as suas súplicas a Ele, Ele lá do céu inclina o seu ouvido e estende a sua mão para nos atender, para nos socorrer. Vamos neste momento dirigir as nossas preces ao Senhor.